Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos pela vontade de Deus, e peço que os irmãos se coloquem de pé pela vontade de Deus para que façamos a abertura da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino da página 40. Quanta glória! Quanta glória pertence ao corpo do Senhor. Amar a Deus e ao meu irmão em plena comunhão, exortando e consolando, vida e união. O Redentor nos deu amor, andamos no Senhor. Se vemos um irmão sofrer, lhe abrimos nosso ser. Que maravilha, somos um do Senhor. Quanta glória pertence ao corpo do Senhor. Amar a Deus e ao meu irmão em plena comunhão, exortando e consolando, vida e união. O Redentor nos deu amor, andamos no Senhor. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como vinha dizendo no início, damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim nós reconhecemos que nós estamos aqui não pela nossa vontade pessoal, não pela nossa vontade individual, mas por essa vontade de Deus, que é todo amor, que nos separou, nos predestinou para que hoje estivéssemos aqui. Assim como fala São Paulo em suas cartas, mesmo antes da fundação do mundo. Então aproveitemos estes poucos minutos que nos encontramos aqui reunidos para elevar os nossos pensamentos ao Senhor de glória, suplicando a Ele sobre nós o seu amparo, para que Ele dê àqueles que falam a palavra com sabedoria, e a nós que ouviremos na noite de hoje, Ele nos dê o discernimento, nos dê o entendimento dessas palavras, para que possamos assim, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, exercitar essa obediência, para que não sejamos, como nos aconselha o Evangelho, meros ouvidores da palavra, mas cumpridores da vontade de Deus. E para sermos cumpridores da vontade de Deus, nós precisamos compreender o que é a vontade de Deus. Hoje, pela vontade de Deus, vai dividir a palavra comigo a irmã Nívia, a quem, pela vontade de Deus, neste momento eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco.
noite, irmãos. Boa noite a os irmãos que nos assistem também pelo canal da Obediência. Dando mais uma vez graças a Deus por estarmos aqui pela sua vontade e ordenação. E que, bem como disse o irmão Fernando, que possamos afastar todos os pensamentos materiais para que o nosso espírito, o Espírito do Cristo, se alimente, se fortaleça para colocarmos em prática essa verdade. Pela vontade de Deus, compartilho com os irmãos Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 25, a prática da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Praticar a obediência dentro dos mandamentos e estatutos é quando silenciamos o nosso ego, o nosso eu material, e o Espírito de Deus, o Cristo, em nós realiza a sua vontade. Silenciar é ouvir a voz do Cristo que em nós se manifesta quando estamos em harmonia com a sua perfeita, boa e agradável vontade. Como nos diz o Cristo no professor no tema luz, obedecer é amar, é estar em harmonia com tudo que existe, sujeito à vontade única. Também diz nesse mesmo tema: ninguém pode ser livre se antes não tiver obedecido ao ser infinito. Pela obediência, chega-se à libertação, que é o primeiro degrau superior. Então, meus irmãos, nós sabemos que a verdadeira liberdade é em Deus. Não nós estamos falando da liberdade humana, dessa liberdade material limitada. Nós estamos falando da verdadeira liberdade que alcançamos dentro da obediência em unificação com o Pai. Irmãos, os pensamentos que recebemos de vir à igreja, orar, participar dos trabalhos, sempre que elevamos o pensamento ao Pai, reconhecendo o seu poder, a sua vontade, não são pensamentos nossos. São pensamentos da consciência crística que já despertou em nós, pela graça de Deus, mas que precisa ser alimentada através da prática, para que a nossa consciência material seja renovada, ultrapassando os limites da natureza humana, transcendendo espiritualmente pela vontade de Deus. Deus é amor. Sem a prática do verdadeiro amor, que é obedecer a Deus, não alcançamos a nossa evolução espiritual. Não adianta ficarmos só na teoria. Todo conhecimento que adquirimos, que o Cristo em nós se dá a si mesmo, temos que ter a sabedoria, o discernimento, a consciência de praticar, pois estaremos transcendendo espiritualmente para consumar essa verdade. Mas sabemos também, meus irmãos,
bem como disse o irmão Fernando no início, que para praticar nós temos que ter o conhecimento, a compreensão, para podermos verdadeiramente praticar, porque senão estaremos correndo o risco de adaptar a doutrina à nossa consciência material. E quando na verdade é o Cristo que realiza essa vontade, essa obediência, mas sempre dentro dos santos mandamentos e estatutos, e fundamentados na obediência e na negação. Sabemos que tudo está ligado: conhecimento, sabedoria, discernimento. Mas se não praticarmos com perseverança, seremos como a imagem que desaparece no espelho. E por que desaparece? Porque não está fundamentada na verdade. É fraca, é frágil, é temporal. E a verdade permanece. Como posso praticar aquilo que desconheço, que logicamente não vou compreender, sabendo que é o Cristo que tudo faz em nós à medida que vamos alimentando esse espírito de luz e verdade em nossas vidas, para que essa transformação crística aconteça em cada um de nós internamente. Sabemos que cada um está num estado de consciência que só Deus sabe, mas a essência é uma só, e isso não muda jamais: obediência e negação. E aqui também nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós usamos essa justificativa, cada um no seu estado de consciência. Nós não podemos usar isso como inércia, como inatividade. Mas eu não sei muita coisa. É o Cristo que em cada um sabe, e é à medida em que ele é alimentado, e ele busca essa verdade em nós. Aliás, ele sabe a verdade, mas ele busca. Nós temos que trabalhar sim, dentro da nossa vontade relativa, humanamente falando, nós temos que trabalhar. Nós temos que levantar pela vontade de Deus, pegar o Evangelho, pegar o tempo e estudar. Porque é o Cristo em nós que realiza sim a sua vontade. Nas duas grandes leis espirituais, na página 157, nos exercícios práticos que nós recebemos, graças a Deus, para entrar em harmonia com a vontade de Deus, o Cristo, no professor Júlio Gatti, nos adverte: na vida prática, devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, cujo amparo nos colocamos, tendo grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, em primeiro lugar, dos seus mandamentos. Respondeu-lhes Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37, 40. Portanto, não podemos pensar que, procedendo mal, faríamos a vontade de Deus, porque isso seria acarretar uma grande responsabilidade, pois que faríamos de Deus autor de todos os nossos crimes e delitos, porque a obediência é para fazer dentro do bem e jamais do mal. A obediência não é para libertinagem. E aí é aquilo justamente que nós estávamos falando, nós temos que ter esse conhecimento para discernir o que nós estamos vivenciando verdadeiramente, porque a nossa consciência material, ela é muito esperta, muito astuta, e nos faz entender, convencer que não, mas tu está sendo tão bonzinho, e tu não tem essa consciência interna do Cristo, que é Ele que realiza todas as coisas. Devemos reconhecer que é Deus, dentro da lei perfeita, que ensinou na pessoa de Jesus o Cristo, o único que pode transformar a nossa consciência e, consequentemente, transformar-nos externamente como homens, pois materialmente nossos atos
somos reflexos fiéis de nossas consciências. Transformemos o homem interior, o espírito, e teremos conseguido transformar o homem externo. E isso, meus irmãos, nos dá essa consciência que é sempre essa transformação, essa expansão de consciência tem que vir do nosso interno para o externo, nunca do externo para fora, para dentro, né? Porque isso, se nós iniciarmos sempre pelo externo, nós estaremos iniciando pelo material. Aí nós estaremos agradando a homens, porque nós estamos acreditando que somos nós vivenciando essa transformação. E na verdade é o Cristo no nosso interno. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que ter fé, que é o tema que o irmão Marco falou na semana passada, e os irmãos têm falando tanto sobre isso. A fé, essa certeza dessa vontade. E com isso, essa certeza, nós só vamos alcançar praticando a cada dia, a cada momento, essa verdade. Os pensamentos dos homens são forças cuja energia se transforma em ações físicas. Pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes, muito além dos limites da previsão humana, que não alcança a ver nem supor a realidade das consequências. E aí, meus irmãos, nós podemos enganar a nós mesmos, podemos enganar aos homens, mas a Deus jamais. E quando nós falamos sobre os pensamentos, nós temos que ter essa vigilância de cuidar desde o início. Lá quando a gente recebe uma faísca de um pensamento, nós temos que ter sim o discernimento de onde vem esse pensamento, a quem convém esse pensamento. E é isso que vai refletir nas nossas atitudes, na prática, porque vai ser o Cristo em nós fazendo e realizando essas coisas. Mas para que tudo isso aconteça, volta a falar, nós temos que ter fé, nós temos que ter essa certeza e temos que ter o conhecimento para termos o discernimento desses pensamentos. E aí nós faremos essa transformação, essa expansão de consciência crística que somente o Cristo, que está alimentado no nosso interno, realiza. As nossas palavras têm a força para o bem e para o mal. Quando pensamos negativamente, julgamos ou analisamos, ou aceitamos pensamentos em desarmonia com os santos mandamentos e estatutos, nós teremos sim a consequência desses atos. E ao mesmo tempo, quando usamos as palavras para o bem, quando elevamos nossos pensamentos a Deus em oração, fazendo as práticas, também reconhecendo que não somos nós, e sim o Cristo, receberemos o galardão. Nós temos a certeza do poder, do amparo ilimitado do nosso Pai, que vai muito além da nossa consciência humana ilimitada. E essa certeza desse amparo ilimitado é que tem que nos guiar no nosso dia a dia. Somente com essa confiança ilimitada desse amparo, sabedores que somos, que o Senhor fará a sua vontade e não a nossa. Porque dentro do plano perfeito de Deus não há engano. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é todo o poder. Então, se nós tivermos consciência dessa força que o Cristo em cada um de nós tem, nós viveremos o nosso dia a dia em paz, na certeza. Mas para tudo isso acontecer, nós temos que buscar sim conhecimento, discernimento, estudar, para compreendermos aquilo que nós estamos vivenciando. E não a doutrina não vem pronta para nós. A doutrina, nós sabemos os fundamentos, nós sabemos que ela está dentro dos fundamentos e estatutos, mas é através da prática que nós vamos evoluindo e vivenciando essa expansão de consciência crística, essa transformação que vai acontecendo no interior de cada um de nós e que vai
crescendo a igreja. Todo esse trabalho, toda essa nossa união é que nos fortalece. E isso nós temos que ter sempre essa certeza. Irmãos, a doutrina de obediência é uma ciência espiritual. Seus meios de comprovação são espirituais. A nossa transformação de homem material para espiritual, alma vivente para espírito vivificante, acontece à medida que vamos recebendo estas mensagens, estas compreensões, praticando e que vai alimentando o Espírito do Cristo. E assim vamos evoluindo, transcendendo espiritualmente até chegarmos na unificação com o nosso Pai. Na página 172 das Duas Grandes Leis também nos diz assim: a ciência de Deus ensina o conhecimento das leis que Ele estabeleceu como orientadoras do Espírito, no qual moram todos os Espíritos, que são como células de um cérebro oniabacante. Em outros termos, é um conjunto de conhecimento ou de verdades espirituais formando o corpo da doutrina do Espírito, que posta em prática nos conduz por diferentes estados de consciência até chegar à perfeita unificação com Deus. Então aqui nós voltamos, né, meus irmãos? A evolução espiritual não dá salto. É a cada dia, dentro da prática, dentro dos nossos exercícios, que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, que nós vamos alcançando as unificações, as transformações. Ela não dá salto. Não vamos sair daqui hoje... nós temos que estudar, nós temos que praticar, experimentar. E isso vem do interno de cada um, do Cristo em cada um, que já está desperto, já está vivo. É essa energia que nós sentimos nos nossos corações, nos nossos internos, que nos faz vibrar dentro dessa verdade. Porque nós temos a certeza, nós temos essa verdade. Nós não estamos mais em dúvida. Nós temos aqui praticar e seguirmos fortalecidos nesse caminho. E aí eu questiono sempre um momento: será que nós damos o verdadeiro valor a esse momento das nossas vidas? Por estarmos vivenciando essa doutrina, esse momento único de nos reunirmos, nós temos consciência do valor dessa verdade nas nossas vidas? O mundo lá fora está carente de tudo isso. E nós temos essa bênção na nossa vida. E que nós temos que trabalhar para expandir, para fazermos o sal da terra. Que Deus nos ordenhe, que Deus nos ampare, nos fortaleça cada vez mais. E antes, para encerrar, eu sempre leio, eu gosto muito dessa parte que eu aprendi com a irmã Ilma e que eu sempre cito. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Que tenhamos consciência dessa verdade espiritual, verdadeira e única. Que possamos trabalhar unidos cada vez mais nessa verdade pela nossa evolução, na certeza que estamos no caminho da verdade, que buscamos a nossa unificação com o Senhor. Que Deus nos ampare, nos ilumine e que a paz permaneça em todos nós. Dou graças a Deus por mais esse momento, e esse tema eu escrevi em 2023 e parece que eu escrevi ele hoje. Eu dou graças a Deus por tudo. Devolvo a palavra para o irmão Fernando. Damos graças a Deus, as palavras que o Pai deu a irmã Nívia a falar, pois assim nós reconhecemos e parece que foi combinado. Mas não podia ser diferente, porque se o Espírito é o mesmo, não poderia se falar coisas distintas, né? Senão, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de amor. E a irmã falou uma frase que está lá em
exercícios práticos que servem bem para ilustrar o que nós vamos abordar agora pela vontade de Deus. Nos diz assim: portanto, não poderíamos pensar que procedendo mal faríamos a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O que é a vontade em si? Porque para fazer a vontade de Deus nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade com base em tudo que a irmã já nos antecipou e que serve de fundamentos para aquilo que vai ser dito de agora em diante. Vamos estudar um pouco sobre a vontade. A vontade, que é um assunto extremamente importante para nós que buscamos fazer a vontade de Deus. Então temos que saber diferenciar aquilo que é a nossa vontade, que é ilusória, da vontade perfeita de Deus. Assunto é muito importante a vontade, assim como todos os assuntos referentes à prática da obediência em si e que nos levam a essa transformação que a irmã vinha falando. A vontade em si mesma, a vontade, ela não é boa nem má. A vontade em si. A vontade de Deus é a suprema perfeição, que dirige e ordena o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes. E essa vontade de Deus, a vontade absoluta, não está limitada por conceitos que para nós, que estamos ainda presos ao mundo do sentido, são necessários. Porque nós precisamos desses limites para poder compreender ainda as verdades espirituais. A mente inferior, nos diz o Cristo no Professor Ugarte, olha para baixo. E quando quer olhar para cima, fica cega. Não compreende, e termina por dizer: não compreendemos a Deus. Segue o mistério. Perdura a grande incógnita. Não conhecemos a verdade. Então, não podemos querer entender a vontade de Deus sob a perspectiva humana. Primeiro erro, tentar entender Deus pela nossa percepção. Nós na verdade estaríamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. É necessário, então, para que cheguemos a essa compreensão, desenvolver uma consciência superior, para compreender o que é superior. E não a consciência, e que não chega, melhor dizendo, essa compreensão não chega à consciência do homem material. Por quê? Porque essa compreensão é espiritual. A verdade, nos diz o Evangelho, chega-se pela verdade. Nos diz o Cristo no Professor Ugarte, a Deus chega-se por Deus. Enquadremos-nos, diz o Professor Ugarte, ou melhor, o Espírito do Cristo que operava naquele corpo. Enquadremos-nos dentro do critério que poderíamos chamar perfeito, porque conduz à suprema perfeição, superior ao bem e ao não bem. Lembram que nós vimos no início? A vontade em si mesma, ela não é boa nem má.
para que entendamos isso, o Cristo no professor Ugarte também nos ensinou. Então, adaptando-nos à mente inferior, se queremos transcender, chegar à vida universal, teremos que inquirir como efetuar a unificação com a potência criadora. Potência criadora, meus irmãos. Potência criadora é vontade de Deus. Tirados os véus, como nos diz o professor Ugarte, Espírito Santo. Para nós, que ainda estamos neste plano físico, limitados que somos, a vontade, essa que nós falávamos, que não é boa nem má, se manifesta sob dois aspectos diferentes, para que nós possamos compreender. E esses dois aspectos, para nós, enquanto limitados a este plano físico, essa condição material, são o bem e o mal. Para nós, é necessário que exista o bem e o mal para que possamos compreender. E o professor também nos fala isso. São os polos opostos, origem de todas as lutas, porque se combatem entre si os aspectos da verdade absoluta, de onde emana todo pensamento, criador do bem e do mal, ideia transcendente, escrita no Antigo Testamento, e adaptada à mente inferior, a mente humana, e superior, que é a mente do Cristo, até o terceiro céu do Cristo. Ou seja, até o terceiro céu do Cristo teremos essa ideia ainda de bem e mal. Não, voltando lá no início, não que a vontade em si mesma ela seja boa ou má, mas são condições para que nós possamos compreender e possamos fazer aquilo que a irmã vinha dizendo, discernir. À medida que nós evoluímos em Cristo, pela prática da obediência e da negação, vamos começando a entender que o bem e o mal são, na verdade, o bem e o não bem. Posteriormente, como vimos pela vontade de Deus, num plano superior, transcendidas etapas necessárias, o bem e o não bem também desaparecem e fica a vontade plena. Então, para praticarmos, como vinha lembrando a irmã, no nosso dia a dia, a vontade de Deus, precisamos, antes de tudo, compreendê-la. Porque não temos como praticar aquilo que não conhecemos, aquilo que não entendemos ou não compreendemos. Então, o Cristo no professor nos faz a seguinte pergunta: como compreender a vontade de Deus? Como entrar nessa corrente misteriosa que produz nossa ligação com a potência maior? Como poderemos transcender nossa limitadíssima vontade humana? Como poderemos destruir os obstáculos que se apresentam nessa grande tarefa? Será possível a realização da unidade? O Cristo nos dará a resposta. Ele, Cristo, neste plano de consciência superior, e que, como a irmã já vinha lembrando, já despertou em nós, correspondente ao que se pode explicar aos que o seguem e aos que se encontram para baixo, inclusive no mundo dos sentidos, nos deu o exemplo: obediência a Deus, dentro dos mandamentos e estatutos, e negação da nossa ilusória vontade humana.
Voltando então, meus irmãos, precisamos desenvolver essa consciência superior que já despertou em nós mediante a prática da doutrina do Redentor, para que não sejamos meros ouvidores da vontade de Deus, mas cumpridores. Para facilitar a nossa vida, para que possamos discernir. O Senhor, em sua sabedoria infinita, nos explicou, porque nós ainda, e repito, estamos limitados ao mundo dos sentidos, que a vontade de Deus se manifesta, de novo, para nós que estamos limitados no mundo dos sentidos, sob dois aspectos diferentes, bem e mal. Não que isso seja uma verdade absoluta, mas é o entendimento necessário para que nós possamos compreender, já que nós estamos limitados numa existência material e temporal. Como poderíamos saber o que convém e o que não convém se não tivéssemos uma base de julgamento? Uma base para discernimento, se não pudéssemos diferenciar o que é certo do que é errado, o que edifica do que não edifica. Lembram as palavras do apóstolo Paulo? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, nem tudo edifica. Como faríamos o discernimento se não tivéssemos uma base de julgamento? Porque é isso que nós fazemos, julgamento entre o que é bem, o que é bom e o que não é bom. Precisamos separar o que é lícito daquilo que não é lícito. Precisamos saber separar o que edifica daquilo que não edifica. Precisamos saber separar o que é bom daquilo que é mal. Por isso o Senhor nos diz que a vontade se manifesta sobre dois aspectos. Um positivo, o bem, e um negativo, o mal. A vontade em si mesma, voltando lá para o início do tema, ela não é boa nem má, mas para nós se manifesta sobre dois aspectos diferentes, para que possamos discernir. Então, para que entendamos praticamente isso, a vontade de Deus dentro do bem, a vontade positiva, é aquela que é feita quando nos colocamos em harmonia com a santa vontade de Deus e pela negação da nossa ilusória vontade humana. A vontade de Deus que é dentro do bem é aquela que é feita dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vontade nós chamamos de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como Cristo já definiu em seu apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essa transformação que a irmã vinha falando, de alma vivente em espírito vivificante, ninguém experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a vontade que se manifesta por Cristo, que despertou no nosso interno, ou seja, somente dentro da obediência e da negação. Por isso, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a santa obediência, é necessário que abandonemos nossos conceitos, nossos preconceitos, que tínhamos ainda
quando estávamos na lei de liberdade. E além disso, precisamos também abandonar os novos preconceitos que criamos, que adquirimos após aceitar a obediência, porque muitas vezes nós achamos que ainda somos grandes coisas. É necessário que nos transformemos pela renovação da nossa consciência. Palavras do Cristo no apóstolo Paulo. De consciência material em consciência espiritual. Fato que não ocorre com quem ainda está na lei de liberdade. Essa transformação é na lei de obediência. Quem ainda está na lei de liberdade, porque por Deus foi colocado, e não há demérito nisso, não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não faz a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque esta, meus irmãos, somente Cristo faz. Cristo, estado de consciência superior que nos liga, que nos unifica a Deus, único capaz de praticar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, na lei de liberdade, ainda se pratica a vontade de Deus sob o aspecto negativo, porque não está em harmonia com os santos mandamentos e estatutos do Senhor. Somente se está em harmonia com os santos mandamentos e estatutos do Senhor quando se faz a obediência a Deus, de forma consciente. Sabemos que Deus ordena o universo visível e invisível, nos seus mínimos detalhes. Mas na lei de obediência, de forma consciente, Cristo ordena a sua vontade em nós. Vontade positiva. De novo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por sua vez, na lei de liberdade, ele ordena as vontades dos pensamentos e os desejos da carne. Não é isso que o Senhor nos diz na Bíblia? E isto, a vontade na lei de liberdade, não é a vontade positiva, é a vontade negativa. E que não está em harmonia com os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a vontade dos pensamentos e desejos da carne é o que fala o Evangelho. E são realizados pelo príncipe da potestade do ar, que mora nos filhos da desobediência. Efésios, está lá em Efésios. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Enquanto nós andávamos segundo as vontades do mundo, fazíamos a vontade da carne e os desejos dos pensamentos, operando em nós o príncipe da potestade do ar, ou o anticristo, ou a nossa vontade humana, o nosso ego. Por isso éramos considerados filhos da ira, ou da desobediência. Ira é desobediência, ira contra a vontade de Deus. Se éramos noutros tempos filhos da ira ou da desobediência, significa que não estávamos em harmonia
com a vontade de Deus, no seu aspecto positivo. Por isso, não fazíamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos diz o Cristo no professor Ugarte em Tema Luz. Para chegar o que poderíamos invocar como realidade, é imprescindível obedecer. Ou seja, para chegar à realidade, à vontade, aquela que nós falamos no início, para que compreendamos a vontade, é preciso antes obedecer. Obedecer é amar. Estar em harmonia com tudo que existe, sujeito à vontade única. Realidade, meus irmãos, é Deus. É a sua vontade. Para chegarmos à vontade de Deus, que não é boa, de novo, e não é má, antes é necessário obedecer. Mas o que é obedecer? Obedecer é amar. Assim nos fala o apóstolo João no seu Evangelho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas por que ao obedecermos a Deus entramos em harmonia com tudo? Porque quando nós obedecemos, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Mas aqui ainda estamos falando, para que todos possamos entender, da vontade positiva. Nos sujeitamos à vontade positiva dentro dos mandamentos e estatutos, obediência e negação. Então, simplificando, para chegarmos à plena vontade de Deus, é necessário obedecer à vontade de Deus no seu aspecto positivo, dentro dos mandamentos e estatutos. Se assim não fosse, meus irmãos, se não fosse necessário obedecer à vontade de Deus sob o aspecto positivo, não seria necessário o Senhor ter nos explicado a diferença entre vontade negativa e vontade positiva. Qual a necessidade se não faz diferença? Não teria sentido a explicação entre o bem e o mal, entre o que convém e o que não convém. E assim, abandonados à nossa própria sorte, como nos diz o professor Ugarte, facilmente inverteríamos o bem pelo mal e vice-versa. Assim, qualquer ação que realizássemos ou pensamento que tivéssemos não faria diferença, pois estaríamos sempre em harmonia com a vontade de Deus. Mas qual vontade? Positiva ou negativa? E sabemos que não é assim. Porque Cristo teve misericórdia de nós e nos explicou com toda a calma, detalhadamente, didaticamente, a vontade que temos que buscar é a vontade de Deus por Cristo, dentro dos mandamentos e estatutos, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fora disso, é vontade negativa, é lei de liberdade. E essa vontade negativa ou lei de liberdade não nos conduz à vontade absoluta de Deus. Por isso, meus irmãos, concentremos os nossos esforços, reforçando as palavras da irmã, na prática diária e perseverante da obediência a Deus dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo e da negação da nossa ilusória vontade humana, para que experimentemos, como diz o apóstolo Paulo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos, meus irmãos, seguir aquilo que Cristo nos ensina. E, portanto,
voltando lá ao início da nossa conversa e que a irmã também já havia citado. Portanto, não poderíamos pensar que procedendo mal faríamos a vontade de Deus, porque isto seria acarretar uma grande responsabilidade, pois que faríamos de Deus o autor de todos os nossos crimes e delitos. Por isso é necessário discernir. Por isso é necessário diferenciar. Porque a obediência, complementa o professor Ugarte, é para se fazer dentro do bem e jamais do mal. A obediência não é para libertinagem. Queremos saber como nós estamos no caminho? Saibamos que a estatura do Cristo em nós é do tamanho da nossa fé. Lembram que o irmão Marco falou na reunião sobre a fé? A estatura de Cristo em nós é do tamanho da nossa fé. É o quanto nós verdadeiramente acreditamos e colocamos em prática essa obediência. Quanto maior a fé do Cristo em nós, maior será nosso grau evolutivo. Não é isso que o professor Ugarte nos fala? Ainda temos dúvida? À medida em que nós praticamos internamente a obediência ao Pai, vai se desenvolvendo cada vez com mais sabedoria a consciência do Cristo em nós. À medida em que nós praticamos internamente a obediência ao Pai, vai se desenvolvendo cada vez com mais sabedoria a consciência do Cristo em nós. Recebemos gradativamente o discernimento do Cristo para compreendermos cada vez em maior grau o seu Evangelho. À medida em que cresce em nós o Espírito do Cristo, vai crescendo também em nós a consciência do Pai. Pois ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Em quem obedece ao Pai, complementa ele, segundo a sua doutrina. Mas nunca esqueçamos, irmãos, que a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, não adianta dizer que tem fé na obediência a Deus e não praticar. Porque a obra é a prática da obediência. Se eu verdadeiramente tenho fé, eu verdadeiramente acredito, eu coloco em prática. É consequência. Se não nos sujeitarmos à vontade de Deus, para concluir, em seu aspecto positivo, se nós não fizermos a obediência a Deus dentro dos mandamentos e estatutos, e não negarmos a nossa vontade pessoal, ou seja, não nos sujeitarmos à vontade de Deus no seu aspecto positivo, jamais, e não há exceção, jamais chegaremos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema não está encerrado, o tema é muito amplo. Os demais pesquisem, estudem, e se assim for a vontade de Deus, ampliem, porque aqui tem pano para muita manga. Vamos então, pela vontade de Deus, convido todos os irmãos que se coloquem de pé, para que nós façamos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé. Mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós, fazendo a sua vontade.
Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo. Perdoa-nos, Senhor, todas as nossas imperfeições e ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, Senhor nosso e Deus nosso, diante da majestade do Teu poder, neste momento te suplicamos que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, cumprindo com a Tua santa vontade no Teu aspecto positivo. Pai bendito, afasta de nossos lados e de nossos lares, e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz. Aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são contigo, Pai, um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com Tua sabedoria e ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por todos os nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente. E em especial, Senhor, te suplicamos por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, Pai, e sabes as necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for da Tua vontade. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de Teus eleitos e inscritos no livro da vida. E ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, e principalmente, Senhor, pelo governo deste país, para que governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Professor Ugarte, sobre esse tema da vontade, ele tem 2 artigos que são muito importantes que nós leiamos e que foi a base desse estudo que eu apresentei aos irmãos. Os 2 aspectos da vontade e mistérios da vontade. Mas são temas profundos e precisa que nós estudemos, né? Como nós viemos falando já em várias reuniões. Não é uma simples leitura que nós vamos perceber o significado. É leitura de estudo, né? Algum irmão ou irmã teve a graça de ver
ou ouvir espiritualmente ou quiser dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer a Deus por o amparo também que a gente tem recebido, né? Pela fortaleza, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu também agradeço a Deus por mais essa reunião, sempre é bom a gente estar junto. E, né, como a gente sempre está falando, né, pela sequência do trabalho, né, está sendo sempre ligado um no outro, a gente está vendo que realmente não é o homem que fala, né, é Cristo que está operando, e a gente está buscando, então, compreender para praticar a sua doutrina, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Também quero agradecer a Deus por estar presente, por amparo recebido. E eu senti fluxos espirituais na hora que nós cantamos o hino 40. Parece que eu nunca tinha escutado ele, sabe? Escutei de uma forma espiritual, provavelmente, dou graças a Deus. E antes do irmão Marco, irmão Lídia chegar para a irmã Numa, nós cantamos o hino 22. E em um dado momento da minha vida, eu e ela tivemos algumas manifestações em relação a esse hino e outras coisas que estavam acontecendo. E eu fiquei pensando nela, né, depois daquele momento, daqui a pouco ela chegou. Então, dou graças a Deus. Por Deus estar dando todas as comprovações, né, e por todo o amparo que essa doutrina nos traz. Graças a Deus. Graças a Deus. Comprovações bem, a gente precisa estar atento para perceber. Né? Se a gente estiver disperso no mundo, a gente não percebe. Né? Eu também quero agradecer a Deus por mais uma missa juntos, né? Presencialmente. E também tenho testemunho quando a Sabrina. Estava esperando a Sabrina, na época não existia essas ecografias, essas coisas, né? Aí a mãe disse assim, eu sonhei e vai vir uma menina. Vai vir uma menina para ti, ela disse. Ela afirmou. Então assim, tem que ser divino, né? Essa ligação que existe hoje entre nós. Então, eu agradeço muito a Deus pela família que a gente está convivendo cada vez mais. E acreditando realmente, como a amiga está dizendo, né? Você tem que acreditar no que tu está praticando hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Quanto maior a nossa fé nisso, maior é o nosso grau evolutivo. Quanto mais nós acreditamos, mais nós praticamos, mais nós crescemos, mais nós recebemos. É lógico, uma consequência lógica. Ninguém mais deseja falar? Vamos então todos de pé pela vontade de Deus, cantarem da obediência para encerrarmos a nossa reunião. Página 1. Lubrificar, molhar as notas. Obedecemos a
santa lei de obediência vive em nossos corações. Dai-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas. Dai-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Amém. Mais uma vez, Senhor e Pai nosso, graças te damos porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.